o amigo da nossa alma é Jesus, né? E a nossa casa é o nosso coração. A gente quer acolher, né? E cada vez mais, quanto mais intimidade, mais a gente quer acolher e mais a gente quer saber deste amigo, né? E vai fazendo a vontade dele. Então, muito bonito pensar na oração dessa forma. E eu estava até comentando com meu irmão hoje, né? É interessante quando a gente faz as coisas em oração e sente, vai sendo movido pelo Espírito e as coisas vão se confirmando. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que fala sobre a oração. Eu cito muito ela de cabeça, assim, né? E eu queria pegá-la no livro para ler ela, né? De maneira, né? Por inteira ali, né? Não citando com as minhas palavras ali, que às vezes posso errar um pouco. Separei essa frase. E aí, para complementar a frase, né? Embasá-la, eu queria buscar no catecismo o fundamento, o que é a oração, para trazer para vocês. Qual foi a minha surpresa quando abro o catecismo e vejo que a definição da oração no catecismo, ela usou esta frase de Santa Teresinha do Menino Jesus que eu ia citar para vocês. Então eu vou abrir já aqui no catecismo, é o parágrafo 2558. Né? Ele é uma sessão nova, né? É o início da terceira sessão, da quarta parte, quer dizer, do catecismo, que vai falar sobre a oração. E aqui, logo neste primeiro parágrafo, eles fazem a pergunta: o que é a oração? O catecismo responde com essa frase famosa de Santa Teresinha, que é um resumo do que é a oração, para que a gente saiba do que a gente está falando e avance. Veja o que Santa Teresinha dizia: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Isso aqui é Santa Teresinha do Menino Jesus, que falava isso no manuscrito C da sua História de uma Alma. Veja que uma santa que tanto rezava, né, que foi aprendendo na prática o que é a oração. Este impulso, esse mover do nosso coração na direção de Deus. Você quer se comunicar com Deus, como meu irmão disse. Claro, se você quer se comunicar com Deus, é porque você já tem essa fé inicial. Sem acreditar nele, você não consegue rezar. Exatamente. E a sua fé vai sendo exercitada na oração. E, inclusive, na oração, você pode pedir mais fé. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E você, com esse mover do coração, a cada situação da sua vida, você é convidado por Deus para se comunicar com Ele, para apresentar a Ele o que você passa nesse momento e viver movido pelo Espírito, sempre direcionando toda a sua vida para o alto. Meu Deus, na dificuldade eu estou aqui, eu entrego. Olha só o meu coração. Olha o que eu estou passando. E entrega. Eu falei aqui com palavras, né? Mas Santa Teresinha vai além. Ela já está no estágio da oração mental, né? É um mover do coração, a sua mente se eleva a Deus e mesmo sem formular palavras, você se entrega a Deus. Quando você atinge um grau de oração já mais fluida, você tem vida de oração ao longo do dia. Aquilo que o Monsenhor Jonas Abib chamava de rezar ao ritmo da vida. Você está num ônibus cheio ali e está direcionando o seu coração, seu pensamento a Deus. Você direciona, seja na alegria para louvar, na dificuldade para pedir força. Tudo você vai vivendo, direcionando para Deus. Um sacrifício você oferece em reparação. Sabe, quanto mais você vai se tornando íntimo, como meu irmão ia dizendo, mais você vai entendendo a vontade de Deus. E a sua vida no ritmo de oração vai sendo apontada para Ele. E tudo o que te acontece, você começa a utilizar como objeto de oração.
este impulso da alma para Deus, tem que ser algo fluido na nossa vida. Não é algo assim, eu esqueci, Não, é assim, viva na presença de Deus. Não esquecer de Deus nunca. Fazer as coisas direcionando a Ele. E pedir na oração, meu Deus, eu sei que eu sou fraco. Não me deixa te esquecer. Eu quero passar o dia na sua presença. Que oração simples. É só um exemplo de oração que você pode fazer. Santa Teresinha fazia isso muitas vezes. Mas vamos prosseguir aqui no catecismo, só para a gente arrematar essa parte, né? É o próximo parágrafo, o 2559. Porque ele vai, umas palavras mais embasadas e técnicas aqui, né? O catecismo vai explicar um pouco mais sobre isso que Santa Teresinha estava dizendo. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria? Ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Veja só, vai pensando aí. De onde você reza? Da altura do seu egoísmo? Da avareza? Das paixões desordenadas? Ou de um coração humilde? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. E aí, esse parágrafo termina com uma frase linda de Santo Agostinho. O homem é um mendigo de Deus. Nós somos mendigos de Deus. Nós somos necessitados da graça. E precisamos mesmo implorar a Deus na nossa vida de oração. Com humildade, não tem como rezar na soberba, porque o soberbo, ele se basta. E esse mundo está cheio de gente soberba que já não reza mais. Muitas vezes as pessoas, né, conquistam bens materiais, né? Estão aí com aquela palavra, né? Aquela expressão, tá aí com a vida ganha, né? Tá com a vida ganha praticamente, né? Materialmente, mas ainda não está com a vida eterna ganha. Não está com a salvação ganha, né? Não está com a graça suficiente ali para vencer o demônio, para vencer o mal, para vencer nem mesmo a própria carne. Isso ainda não está conquistado. Então ninguém é autossuficiente na ordem da graça. A gente precisa de Deus, vamos parar com essa soberba, né? Então a humildade, que inclusive é o tema da última live, né? Tudo está interligado. Se você clicar em ao vivo e olhar a última live, era o último tema, né? Da última live nossa, a última conversa. A humildade, ela é necessária para rezar. Quem não é humilde não se reconhece como esse mendigo de Deus que precisa suplicar, que precisa pedir, né? A gente precisa pedir a Deus. Pedir o quê? Pedir tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Não peçamos sem discernimento, né? Não peçamos de qualquer jeito. A oração é esse impulso do coração na direção de Deus. Mas para que a gente vá na direção de Deus, a gente não pode ir na nossa direção, na direção das nossas paixões. Senão a gente vai estar errando a rota. Aí a nossa conversa com Deus, né, se torna uma conversa conosco mesmo. Se torna uma coisa egoísta, e isso não é oração. Isso é a nossa carne falando, né? Sou eu falando num espelho comigo mesmo, numa arrogância, né? Numa vaidade. Isso não é oração. A oração é direcionar o nosso olhar, o nosso coração a Deus. Que o nosso coração possa se mover em direção a Ele, com a ajuda de todos os santos, né?